Quero começar, João Vicente, com uma ideia que é sua, que eu sei, que já olhei no seu site, que é um dos meus favoritos, o Instituto João Goulart, que é o projeto do Memorial João Goulart, que é um projeto que eu acredito que é de uma importância fundamental, mas eu achei lá no site só a justificativa do projeto, que para mim é mais do que óbvio, não precisava nem justificar. Mas eu gostaria de saber mais qual que é a ideia do conteúdo, do que você está pretendendo fazer ali, como é que a proposta, entendeu? Porque nós, assim, artistas, e tem várias pessoas que querem estar ali junto com você e ficam perguntando. Então, como é que é a ideia do que vai ser lá? A memória nacional, da ideia do memorial surge exatamente quando o professor Niemeyer ainda vivo, né, nós estivemos com ele lá, e partiu dele a ideia de nós fazermos um projeto, isso já lá pelo ano 2004, mais ou menos, que nós fizemos o Instituto João Goulart, que é o OCIP hoje, exatamente para ter como projeto mãe o projeto do nosso professor Oscar Niemeyer, que segundo ele, né, eu tive várias vezes lá na Atlântica, na Avenida Atlântica com ele, discutindo o que seria a ideia do projeto, que a objetividade do projeto era ressaltar a democracia e a liberdade e marcar, né, a ideia dele, marcar aos brasileiros um memorial que reverenciasse a liberdade, reverenciasse a democracia e principalmente lembrasse a quebra de nossa Constituição pelo golpe de 1964. E aí nos apresentou lá um projeto que é esse atual, que é uma cúpula, né, com uma seta, que eu tenho a justificativa dele assinada, uma seta vermelha atingindo a cúpula projetada, como disse ele, com o ano de 1964, para exatamente, aí ele fala, para exatamente lembrar aos brasileiros a queda de nossa democracia. Então, depois de 7 anos, nós conseguimos, depois de todas as tratativas, alguns governos empacaram, criaram obstáculos dentro do processo administrativo, e isso é normal, nós fomos corrigindo a medida. Para nossa surpresa, veio as eleições, esse ato do Agnello foi já no final do governo, veio as eleições e se elege o governador Hollenberg, né, o Rodrigo Hollenberg, e para nossa surpresa, o primeiro ato desse governador foi caçar o terreno. Da onde o estigma do João Goulart, você acha que ainda permanece assim nas oligarquias, porque tudo isso é fruto de uma oligarquia. Sem dúvida, sem dúvida. De um poder imperialista que conduz esse tipo de comportamento. A nossa surpresa foi exatamente que partiu do governador do Partido Socialista Brasileiro, mas depois nós nos demos conta que ele, pessoalmente, o governador Hollenberg, de socialista ele não tem nada, ele representa as oligarquias. Como os socialistas europeus agora. Pois é. Na verdade, eu chego a dizer o seguinte, ele não é socialista, ele é socialite. Dentro do monumento, teria o quê lá? Uma sala de cinema, exposição? Nós inclusive... É um centro cultural? É um centro cultural, eminentemente cultural, sobre questões, inclusive o projeto de ativação, porque a família já tinha doado à Prefeitura de São Borja a casa onde o meu pai, o presidente Jango, nasceu, se criou, nós doamos à família e lá tem um museu, tem as peças pessoais e tal. O projeto de ativação do Memorial da Liberdade e da Democracia, que leva o nome do presidente João Goulart, não seria sequer um lugar para restos mortais ou qualquer coisa desse tipo. Ao contrário, o projeto de ativação seria interativo sobre as questões de nossa nacionalidade, de nossa soberania, de nossa luta pelo nacionalismo brasileiro, a questão da reforma agrária, manifestações culturais. Inclusive, o projeto previa que 1/3 do ano seria dedicado a atividades culturais sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura. E nós tínhamos já até formado um grupo no Rio de Janeiro, inclusive um grupo que participou
na criação e geração lá do Museu do Futebol lá no Pacaembu, né? Que seria uma coisa interativa. O público iria participar nos dias que não fossem eventos culturais. Teria também um parque de exposição lá de fora para exposições periódicas de esculturas, enfim, de artistas brasilienses e nacionais. Mas a principal atividade seria o projeto de ativação do memorial, era a preocupação de não, porque todo mundo dessa área nos dizia: João, é muito mais difícil tu manter vivo depois de pronto do que construído. Então tem que viabilizar também exatamente, um projeto para não ficar aquela coisa morta, inerte lá. Porque é um espaço que eu já vi, tem ali um espaço grande, né? Tem um espaço, uma cúpula grande, são 1.400 metros. Dá para eventos, dá para shows, cultura. E tem também uma documentação, vocês conseguiram conservar na família? Eu sempre fui curioso disso. Nós partimos para resgatar muita coisa. Hoje nós temos já bastante documentação sobre o período. Documentação da família? Da família tem algumas coisas, né? Mas do governo em si, é bom que a gente fale, Mário, o seguinte, que o governo João Goulart talvez seja um dos poucos que não preparou a sua saída, não guardou seus documentos. Eu li seu livro. Então, depois os vamos falar sobre estavam isso. Todos na gaveta, quer dizer, e muitas coisas foram omitidas pelo período ditatorial, subtraídas também, quer dizer, as coisas positivas foram maquiadas, né, a ditadura pregou durante muito tempo o isolamento histórico daquele período e principalmente do governo João Goulart. Então nós estamos procurando em arquivos, nós já pedimos habeas data, tem habeas data, CPIs, nós temos um grande levantamento hoje dos documentos, parte dos documentos que foram liberados pelos serviços de informações, CIEX, Senimar, DOPS. Nós temos muita coisa e tudo isso também seria processado e haveria no prédio em anexo um lugar para pesquisa, onde teriam todos esses documentos digitalizados para que estudantes e pesquisadores pudessem fazer também um centro memorial virtual. Virtual, né? Exatamente. Porque hoje tem essas duas linguagens, tem lá o físico ali, mas você pode consultar de qualquer lugar, entrar lá no memorial, virtual, pesquisar o material. Para pesquisar o material que fosse necessário. E inclusive a ideia seria também nesse prédio anexo nós termos cursos de formação política, que também no Brasil é uma coisa que nós estamos muito desprovidos, né, da formação política, da formação cultural de nosso país e principalmente da história, né, do que aconteceu em 64. Aquele material que você usou no livro, de fotografias e tudo, é coisa que já tem no acervo da família? Muitos daqueles, por exemplo, nós já tiramos das informações que solicitamos nos órgãos de informações. Ali tem fotos, por exemplo, do DOPS num aniversário de meu pai, que tinha o tal de agente B, que até hoje a gente não sabe, porque nós tivemos aqui no Brasil uma liberação de documentos que mostra que houve através dos agentes secretos, agentes que monitoravam exilados e os movimentos de resistência, mas nós não temos, lá se refere a agente B, agente não sei quanto, nós não sabemos quem são esses. Vigiavam ali, ficavam na vigilância, fotografando tudo. Eu vi fotos, inclusive, de pessoas aqui. De pessoas numeradas. Estavam querendo saber quem é que estava. Exatamente. E nós temos, inclusive, documentos desse tal agente B, né, que diz assim: ontem estivemos na residência do apartamento do ex-presidente João Goulart, de onde subtraímos da gaveta do criado mudo do seu quarto, carta do Perón, carta de Ulisses Guimarães. Mesmo? Então, quer dizer, quando as pessoas dizem, não, essa história da morte do Jango está um pouco obscura e tal, é um pouco de fantasia,
Mas quem teve lá dentro e assinou que retirou de dentro da gaveta do criado mudo pode ter trocado o remédio, não é? Sem dúvida. Então nós temos essa luta permanente aí. E o memorial, sem dúvida, hoje nós estamos responsabilizando juridicamente pelo dano moral que cometeu esse governadorzinho lá do Distrito Federal. Não, até porque conseguiu reaver o espaço? Não. Nós não reaver. Como é uma decisão unilateral do governador, o direito administrativo é dele. Ele cometeu alguns erros nesse direito administrativo porque ele foi tão covarde que não se animou ele a assinar a portaria. Ele mandou o subalterno, que era o secretário de Cultura, anular de ato de ofício a cessão de uso. E o ato de ofício pelo direito administrativo nos dá o recurso hierárquico, que chama-se dentro da administração pública, que ele confirme ou não o ato do seu subordinado. Ele, no direito administrativo, diz que a figura hierarquicamente superior dentro da administração tem que confirmar esse ato ou esse recurso administrativo no prazo de 90 dias. Ele foi tão covarde e canalha nesse sentido que ele demorou 1 ano e meio para responder isto na hora que venceu toda a Lei Rouanet e todo o sacrifício que nós tínhamos feito de captação dos recursos para aquela localidade. Você acha que foi um negócio conduzido Você acha que foi por ele ou tem alguém por trás dele? Deve ter. Não, tem empresários, grandes empresários aos quais ele responde. Hoje militares também você acha que pode ter? Olha, eu estive na época porque eles criaram esta história dos militares, dizendo que os militares não queriam ali perto do quartel-general de Brasília o memorial com o ano de 1964, que seria uma provocação. Eu estive na época com o Celso Amorim, que era ministro da Defesa, e ele me disse, não, realmente, João, quando houve certa comentários de inquietação, mas tudo superado, hoje não existe nada disso. O que houve realmente foram grandes empresários, grandes ali de Brasília, que mandam. Agentes externos também, você acha que pode ter? Quem? Agentes externos, imperialistas. Eu acho que não, eu acho que aquela elite branca lá de Brasília que ligada a esses grupos de empresários lá não queriam o Jango. O Jango está amedronta. Ainda amedronta. A verdade é essa.